E se eu te dissesse que algumas pessoas enfrentaram seus últimos momentos de uma forma tão aterrorizante que os próprios médicos legistas precisaram de acompanhamento psicológico após analisar os casos? Há uma diferença abissal entre morrer dormindo e passar por um processo de morte que desafia tudo o que consideramos humano. O que você está prestes a descobrir não são meras estatísticas ou relatos distantes. São registros reais de como o corpo humano pode ser torturado pela própria existência antes de finalmente desistir. Poucos médicos conseguem falar abertamente sobre esses casos, pois admitir que presenciaram tamanha crueldade do destino os faz questionar a própria fragilidade da vida. Você provavelmente nunca imaginou que alguém pudesse passar dias inteiros consciente enquanto o próprio corpo se decompõe por dentro. E o pior é que isso não aconteceu apenas uma vez na história. Acontece mais do que qualquer pessoa deveria saber. Estes não são casos de ficção ou lendas urbanas criadas para assustar crianças. São mortes documentadas, estudadas e catalogadas por profissionais que dedicaram suas carreiras a entender os limites do sofrimento humano. Se você conseguir chegar até o final, vai compreender por que alguns conhecimentos deveriam permanecer trancados nos arquivos mais profundos dos hospitais. A morte por radiação aguda representa uma das formas mais prolongadas e psicologicamente devastadoras de se despedir desta vida. Quando Isashi Ouchi foi exposto a uma dose de radiação 17 vezes maior que a letal, ele não morreu imediatamente como seria esperado. Seu corpo iniciou um processo de deterioração celular que se arrastou por 83 dias de agonia consciente. A radiação havia destruído completamente seu DNA, impedindo a regeneração das suas células. Sua pele começou a descamar como papel queimado, revelando músculos e ossos por baixo. Mas o mais perturbador não era o aspecto visual. Era o fato de ele permanecer consciente durante quase todo o processo. Os médicos que cuidaram de Ouchi relataram que ele implorava para morrer. Suas palavras exatas eram que não suportava mais a dor e preferia não ser tratado. Contudo, protocolos médicos e a exigência da família fizeram com que os tratamentos continuassem. Durante esses 83 dias, ele recebeu transfusões de sangue diárias, pois seu corpo não conseguia mais produzir células sanguíneas. Sua medula óssea havia sido completamente destruída. Transplantes de pele eram inúteis, já que o tecido morria em questão de horas. O que torna esse caso ainda mais assustador é a consciência preservada. Ouchi sabia exatamente o que estava acontecendo com seu corpo. Ele podia ver sua pele se deteriorando, sentia cada órgão falhando internamente, mas seu cérebro permanecia funcionando perfeitamente. Era como ser obrigado a assistir à própria decomposição em câmera lenta, sem poder fazer nada para interromper o processo. A síndrome de descompressão explosiva representa outro nível de horror que desafia a compreensão humana. Quando mergulhadores comerciais se tornaram vítimas de um acidente de descompressão a bordo da plataforma Byford Dolphin em 1983, um corpo foi literalmente destruído de dentro para fora em uma fração de segundo. A diferença de pressão era tão brutal que seus órgãos internos foram expelidos através de uma abertura de apenas 60 centímetros de diâmetro. O que os investigadores encontraram na cena não parecia ter origem humana. Pedaços de tecido, ossos fragmentados e órgãos espalhados por uma área de vários metros. O tórax havia sido completamente esvaziado, como se uma força inimaginável tivesse sugado tudo de dentro para fora. Mas talvez o mais perturbador tenha sido a descoberta de que partes do corpo foram encontradas a distâncias impossíveis do local do acidente. A força da descompressão havia arremessado fragmentos humanos através de estruturas metálicas sólidas. Os outros mergulhadores presentes no momento descreveram o som como uma explosão, seguida por um silêncio mortal. Não houve gritos, não houve tempo para qualquer reação. Em menos de um segundo, um ser humano completo havia se transformado em destroços irreconhecíveis. O relatório oficial mencionou que a morte foi instantânea, mas isso não diminui o impacto psicológico de imaginar a violência física envolvida no processo.
A morte por envenenamento com polônio 210 cria um cenário de deterioração lenta que permite à vítima acompanhar cada etapa da própria destruição. Alexander Litvinenko levou 22 dias para morrer após ser envenenado, e durante esse período, seu corpo passou por transformações que pareciam saídas de um filme de terror. O polônio é uma substância radioativa que ataca especificamente o sistema sanguíneo e o trato digestivo, o que significa que a pessoa permanece consciente enquanto assiste seu corpo falhar sistema por sistema. Nos primeiros dias após o envenenamento, Litvinenko parecia estar sofrendo de uma intoxicação alimentar comum, náuseas, vômitos, diarreia, sintomas desconfortáveis, mas aparentemente controláveis. Então, seu cabelo começou a cair em mechas inteiras. Sua pele adquiriu uma coloração amarelada que gradualmente escureceu até um tom acinzentado. Suas gengivas começaram a sangrar constantemente, criando um gosto metálico permanente na boca. O que tornava o sofrimento ainda mais cruel era a natureza psicológica do envenenamento. Litvinenko sabia que havia sido envenenado propositalmente. Ele sabia quem eram os responsáveis e por que queriam sua morte. Durante 22 dias, ele teve tempo de processar não apenas a dor física, mas também a traição, o medo e a sensação de impotência total. Suas últimas fotos mostram um homem irreconhecível, reduzido a pele e ossos, mas com os olhos ainda alertas e conscientes. A síndrome de Fournier representa uma forma de necrose que literalmente devora o corpo vivo, começando pelos órgãos genitais e se espalhando para outras regiões. É uma infecção bacteriana que destrói tecidos moles numa velocidade assustadora. O que torna essa condição particularmente terrível é que a pessoa permanece consciente enquanto assiste partes do próprio corpo literalmente apodrecendo. A infecção começa de forma quase imperceptível. Uma pequena irritação na região genital, talvez uma ferida insignificante que não cicatriza adequadamente. Em questão de horas, a área começa a inchar e adquirir uma coloração escura. A pele parece estar se separando dos músculos por baixo, criando bolhas cheias de líquido escuro e mal cheiroso. O odor é descrito por médicos como impossível de ignorar. Uma combinação de carne em decomposição e algo quimicamente acre que gruda no nariz. Conforme a infecção avança, pedaços inteiros de tecido começam a se desprender do corpo. Não é um processo gradual como uma ferida normal que cicatriza. É literalmente como assistir a partes de si mesmo morrerem e apodrecerem enquanto ainda estão anexadas ao corpo. Os pacientes relatam uma dor que vai muito além do físico. É uma angústia existencial de ver o próprio corpo se autodestruindo de forma tão violenta e visível. O tratamento envolve a remoção cirúrgica de todos os tecidos mortos, o que muitas vezes significa amputações múltiplas e desfiguração permanente. Mesmo nos casos em que a pessoa sobrevive, ela precisa conviver com a memória visual de ter visto o próprio corpo se decompondo enquanto ainda estava viva. Muitos sobreviventes desenvolvem transtorno de estresse pós-traumático, não pelo trauma do tratamento, mas pela lembrança de ter presenciado a própria decomposição. A morte por afogamento em óleo fervente, registrada em alguns casos de acidentes industriais, cria uma combinação brutal de queimaduras de 3º grau com asfixia por aspiração de substâncias tóxicas. Não é uma morte rápida, como muitos imaginam. O óleo quente não mata instantaneamente como a água fervente. Ele gruda na pele e continua queimando mesmo depois que a pessoa é removida da fonte de calor. O que acontece internamente é ainda mais perturbador. Quando a pessoa tenta respirar em desespero, ela aspira vapores de óleo superaquecidos que literalmente cozinham os pulmões por dentro. O sistema respiratório fica coberto por uma camada de óleo que impede as trocas gasosas normais. É como se os pulmões fossem selados de dentro para fora. A pessoa permanece consciente, tentando respirar, mas cada tentativa apenas piora a situação interna. As queimaduras externas são apenas a parte visível do sofrimento. O óleo penetra através dos poros e continua causando danos internos mesmo após a exposição inicial.
A pele literalmente se desprende em camadas, revelando músculos e nervos expostos ao ar. Cada movimento causa dor insuportável, porque não existe mais a proteção natural da pele. E, diferentemente de outras formas de queimadura, O óleo cria uma barreira que impede os tratamentos médicos de agir adequadamente. A morte por desidratação extrema em ambientes de calor intenso transforma o corpo humano numa versão grotesca de si mesmo. Durante os primeiros estágios, a pessoa ainda mantém alguma esperança de sobrevivência. Mas, conforme a desidratação avança, o corpo começa a tomar medidas desesperadas para preservar os órgãos vitais. O sangue se torna tão espesso que o coração precisa trabalhar 3 vezes mais para bombeá-lo. A pressão arterial despenca porque simplesmente não há líquido suficiente no sistema circulatório. O que torna essa morte particularmente cruel é a preservação da consciência até os estágios finais. A pessoa sabe exatamente o que está acontecendo. Sente a língua inchar dentro da boca até não conseguir mais fechar os lábios. A saliva desaparece completamente, deixando a boca e a garganta como lixa áspera. Cada tentativa de engolir causa dor intensa, porque não há lubrificação natural. Os olhos começam a afundar nas órbitas conforme o corpo reabsorve todos os líquidos disponíveis. A pele perde completamente a elasticidade e fica com a textura de pergaminho velho. Quando beliscada, ela permanece erguida por vários segundos antes de voltar lentamente à posição original. É como se a pessoa estivesse assistindo seu próprio corpo mumificar em tempo real. Nos estágios finais, delírios começam a aparecer, mas não são delírios pacíficos ou desconectados da realidade. São alucinações que amplificam o desespero. A pessoa vê fontes de água que não existem, sente o gosto de líquidos que não estão lá, escuta sons de chuva que nunca chega. É uma tortura psicológica que se soma à agonia física. Essas mortes compartilham características que as tornam especialmente aterrorizantes para qualquer pessoa que as estuda: a preservação da consciência durante o sofrimento extremo. A duração prolongada do processo e a impossibilidade de intervenção efetiva criam um cenário que desafia a nossa compreensão sobre os limites do sofrimento humano. Talvez o mais perturbador seja perceber que essas não são situações excepcionais ou improváveis. São possibilidades reais que existem dentro do espectro da experiência humana. Qualquer pessoa pode se encontrar numa situação em que o próprio corpo se torna um instrumento de tortura, e essa consciência muda para sempre a forma como vemos nossa própria mortalidade e fragilidade. A decomposição em vida representa talvez o aspecto mais chocante dessas mortes extremas. Imagine descobrir que seu próprio corpo começou a apodrecer enquanto você ainda está completamente consciente e capaz de sentir cada etapa desse processo irreversível. A gangrena gasosa, causada pela bactéria Clostridium perfringens, transforma tecidos saudáveis em massa necrótica em questão de horas. O que torna essa condição particularmente assombrosa é a velocidade com que progride e a lucidez mantida pela vítima durante todo o processo. Os primeiros sinais são enganosamente sutis. Uma pequena ferida que deveria estar cicatrizando começa a exalar um odor doce e pútrido, como fruta podre misturada com metal oxidado. A pele ao redor adquire uma coloração bronze acinzentada, que se espalha visivelmente a cada hora que passa. O tecido infectado produz um som característico de crepitação quando pressionado, causado pelos gases gerados pelas bactérias, que literalmente fazem o corpo borbulhar de dentro para fora. A dor é descrita como uma sensação de queimação intensa que pulsa sincronizada com os batimentos cardíacos, cada pulsação espalhando o veneno bacteriano mais profundamente pelos tecidos. Mas o verdadeiro horror está na consciência cristalina que a pessoa mantém enquanto observa pedaços de seu próprio corpo se transformando em polpa escura e mal cheirosa. Os músculos se desfazem em filamentos que se soltam ao menor toque, revelando ossos que logo também serão consumidos pelo processo de decomposição acelerada. As tentativas médicas de conter a gangrena gasosa frequentemente resultam em amputações em série, numa corrida desesperada para manter um passo à frente da infecção. Pernas, braços, pedaços do tronco são removidos cirurgicamente enquanto a pessoa assiste, sabendo que cada amputação
pode ser inútil se a infecção já tiver se espalhado para além da linha de corte. É uma negociação macabra, onde partes do corpo são sacrificadas na esperança de salvar o que resta. O sistema imunológico, sobrecarregado pelas toxinas bacterianas, entra em colapso completo. A febre sobe descontroladamente enquanto o corpo tenta combater uma batalha já perdida. Os órgãos internos começam a falhar um por um, não pela infecção direta, mas pelo envenenamento sistêmico causado pelos subprodutos tóxicos da decomposição dos próprios tecidos. É como se o corpo estivesse sendo dissolvido por seus próprios sucos digestivos liberados no lugar errado. Existe também o fenômeno da necrose por frio, onde temperaturas extremas matam tecidos vivos de forma lenta e metodicamente cruel. O processo de congelamento celular não é instantâneo como muitos imaginam. Nas primeiras fases da hipotermia severa, a pessoa permanece consciente enquanto sente os dedos das mãos e dos pés literalmente morrendo. O sangue se retira das extremidades numa tentativa desesperada do corpo de manter os órgãos vitais funcionando, abandonando partes consideradas não essenciais para a sobrevivência imediata. A sensação inicial é de formigamento intenso, como se milhares de agulhas perfurassem simultaneamente a pele. Gradualmente, essa sensação evolui para uma dor latejante que parece vir de dentro dos ossos. Os dedos incham e adquirem uma coloração que varia do roxo profundo ao negro absoluto. A pele fica dura como couro, mas por baixo dessa casca morta, a pessoa ainda consegue sentir o processo de morte celular acontecendo em camadas. Quando o aquecimento finalmente ocorre, seja por resgate ou mudança de condições, o despertar dos tecidos meio mortos produz uma agonia que ultrapassa qualquer descrição adequada. O sangue retorna violentamente às áreas privadas de circulação, carregando consigo todas as toxinas acumuladas durante o período de morte celular. Cada batimento cardíaco empurra esse coquetel venenoso através de vasos sanguíneos danificados e tecidos em decomposição. As bolhas começam a se formar sobre a pele morta, cheias de um líquido amarelado, que é, na verdade, o resultado da liquefação dos próprios tecidos. Essas bolhas crescem e se rompem, liberando um odor indescritível de carne apodrecida, misturada com produtos químicos corporais que nunca deveriam ver a luz do dia. A pessoa pode literalmente assistir pedaços de seus dedos se soltarem e caírem, revelando estruturas ósseas expostas que logo também serão rejeitadas pelo organismo. O processo de necrose não respeita apenas limites de temperatura ou infecção. Certas toxinas naturais podem causar morte celular localizada enquanto preservam perfeitamente a capacidade de sentir dor. O veneno da aranha-viúva marrom, por exemplo, contém enzimas que destroem as células da pele e o tecido subcutâneo, criando úlceras que se expandem concentricamente a partir do ponto da picada. Essas úlceras não são feridas simples. São crateras de tecido morto que se aprofundam através das camadas da pele, músculos e até mesmo ossos, enquanto a área ao redor permanece perfeitamente saudável e sensível. A pessoa pode colocar o dedo dentro da própria ferida e tocar estruturas internas que nunca deveriam estar expostas. O contraste entre a morte total no centro da lesão e a sensibilidade normal ao redor cria uma experiência sensorial perturbadora que confunde completamente o sistema nervoso. A regeneração nesses casos é impossível, porque as enzimas do veneno continuam ativas por semanas ou até meses após a picada inicial. Cada tentativa do corpo de cicatrizar é imediatamente sabotada pelas toxinas residuais, transformando o processo normal de cura numa batalha perdida contra as próprias tentativas de recuperação. A ferida se torna um buraco permanente no corpo, um lembrete constante da fragilidade da integridade física. Algumas condições médicas raras podem causar a calcificação progressiva dos tecidos moles, transformando músculos, tendões e ligamentos em estruturas ósseas rígidas, enquanto a pessoa permanece completamente consciente do processo. A fibrodisplasia ossificante progressiva, FOP, é talvez uma das condições mais aterrorizantes conhecidas pela medicina moderna, pois transforma o próprio mecanismo de cura do corpo numa armadilha mortal. Qualquer trauma, por menor que seja, desencadeia um processo de ossificação que não pode ser interrompido. Um simples hematoma se transforma numa placa óssea permanente. Uma cirurgia para remover esse osso ectópico apenas gera mais trauma, que, por sua vez, produz mais ossificação.
Gradualmente, a pessoa se torna prisioneira de seu próprio esqueleto em expansão, assistindo músculos flexíveis se transformarem em estruturas rígidas que restringem cada movimento, até que a respiração se torne impossível. O aspecto mais cruel dessas condições é que elas preservam perfeitamente a função cognitiva e a capacidade sensorial. A pessoa assiste seu corpo se transformar numa estátua viva, sentindo cada etapa da petrificação de seus próprios tecidos. O isolamento progressivo dentro de um corpo que se torna cada vez mais rígido cria um tipo de claustrofobia existencial, que desafia qualquer tentativa de compreensão empática. Essas mortes nos forçam a confrontar uma verdade desconfortável sobre a natureza da existência humana. Nossos corpos não são fortalezas impenetráveis que protegem nossa consciência do mundo exterior. São sistemas complexos e delicados que podem se voltar contra nós de formas que transformam a própria vida numa tortura. A preservação da consciência durante esses processos não é um dom, mas uma maldição que amplifica cada momento de sofrimento até seus limites mais extremos. O que essas mortes realmente nos ensinam vai muito além do horror que acabamos de explorar. Elas revelam algo fundamental sobre a condição humana que preferimos ignorar na maioria das vezes. Vivemos numa ilusão de controle sobre nossos corpos, como se fossem máquinas obedientes que respondem aos nossos comandos. Acordamos pela manhã, movemos nossos membros, respiramos sem pensar e assumimos que essa harmonia vai continuar indefinidamente. Mas essas mortes horríveis nos mostram a verdade nua e crua. Nossos corpos são sistemas biológicos complexos, operando no limite entre ordem e caos. E essa linha pode ser cruzada a qualquer momento, sem aviso. Cada caso que exploramos representa uma falha catastrófica nesse sistema. A síndrome da mão alienígena revela como nossa sensação de controle motor é, na verdade, uma ilusão mantida por circuitos neurais que podem se desintegrar. A fibrodisplasia ossificante progressiva mostra como nossos mecanismos de cura podem se transformar em armadilhas mortais. A síndrome de Cotard demonstra como nossa percepção da própria existência depende de conexões neurais específicas que podem ser rompidas. Em cada situação, a pessoa permanece consciente enquanto assiste seu universo pessoal desmoronar. Existe algo profundamente perturbador na ideia de que nossa identidade, nossa personalidade, nossa própria percepção de quem somos pode ser alterada ou destruída por processos biológicos sobre os quais não temos nenhum controle. Não estamos falando apenas de morte física, mas de dissolução da identidade, enquanto a consciência permanece intacta para testemunhar o processo. É como assistir ao seu próprio funeral, enquanto ainda está vivo, sentindo cada momento da cerimônia. A medicina moderna, com toda a sua sofisticação tecnológica, ainda encontra esses casos como quebra-cabeças insolúveis. Médicos especializados ficam paralisados diante de condições que desafiam não apenas seus conhecimentos técnicos, mas sua compreensão fundamental sobre como corpos humanos deveriam funcionar. Eles podem descrever os processos biológicos, mapear as cascatas bioquímicas, identificar as mutações genéticas responsáveis, mas permanecem impotentes para interromper a progressão dessas mortes lentas. O isolamento vivido por pessoas com essas condições transcende qualquer forma comum de solidão. Imagine tentar explicar para alguém que sua própria mão está tentando te matar, ou que você tem certeza absoluta de estar morto, apesar de todas as evidências em contrário. Como você comunica uma experiência que desafia os fundamentos básicos da realidade compartilhada? Familiares e amigos, mesmo com as melhores intenções, não conseguem compreender completamente o que está acontecendo. Eles veem os sintomas externos, mas não podem acessar o horror interno de sentir seu próprio corpo se tornando um inimigo. Essa incapacidade de comunicar adequadamente o sofrimento cria uma dimensão adicional de tortura. A pessoa não apenas enfrenta o processo físico devastador, mas também a impossibilidade de ser verdadeiramente compreendida. É como gritar em uma língua que ninguém mais fala, tentando descrever cores para pessoas que nasceram cegas. O isolamento se torna total,
quando a experiência individual transcende os limites da empatia humana normal. A lentidão desses processos adiciona uma crueldade temporal ao sofrimento. Não são mortes súbitas que interrompem a vida sem aviso. São deteriorações graduais que permitem à consciência mapear cada etapa da própria destruição. A pessoa tem tempo para contemplar o que está perdendo, para sentir saudade antecipada de capacidades que ainda possui, mas sabe que perderá. É como assistir a um filme em câmera lenta de sua própria extinção, quadro a quadro, sem poder acelerar ou parar a reprodução. Existe também uma dimensão existencial aterrorizante nessas mortes. Elas forçam confrontos prematuros com questões que a maioria das pessoas pode adiar indefinidamente. O que significa estar vivo quando seu corpo não responde aos seus comandos? Onde termina você e começa a doença? Se sua percepção da realidade está completamente distorcida, qual versão de você é a real? Essas não são especulações filosóficas abstratas para quem enfrenta essas condições, mas dilemas práticos urgentes que precisam ser navegados diariamente. A preservação da consciência durante esses processos é talvez o aspecto mais cruel. Se a mente se fragmentasse junto com o corpo, haveria pelo menos o consolo da inconsciência. Mas essas condições mantêm a pessoa mentalmente presente para testemunhar cada momento de sua própria dissolução. É como ser forçado a assistir a um filme de terror, onde você é simultaneamente o espectador e a vítima, sem poder fechar os olhos ou sair do cinema. O impacto sobre familiares e cuidadores também merece consideração. Eles assistem a alguém que amam se transformar gradualmente em uma versão distorcida de si mesmo, mantendo fragmentos de personalidade familiar enquanto desenvolve comportamentos e percepções completamente estranhas. É como o luto antecipado, combinado com a presença contínua da pessoa, criando uma forma de sofrimento emocional que não tem nome específico, nem protocolo de apoio estabelecido. Essas mortes também revelam a fragilidade das estruturas sociais que construímos ao redor da identidade pessoal. Nossos sistemas legais, Médicos e sociais operam sob pressupostos básicos sobre a continuidade de identidade e a capacidade de tomada de decisões. Quando esses pressupostos são violados por condições neurológicas extremas, não temos estruturas adequadas para lidar com as situações resultantes. Quem toma decisões médicas quando a pessoa acredita estar morta? Como você valida a identidade de alguém cuja personalidade foi fundamentalmente alterada por processos biológicos? A documentação dessas condições serve a um propósito que vai além do interesse científico ou mórbido. Ela força o reconhecimento de vulnerabilidades humanas que preferimos ignorar. Cada caso registrado é um lembrete de que a linha entre normalidade e horror pode ser cruzada por qualquer um, a qualquer momento, sem aviso prévio ou preparação possível. Não existem medidas preventivas garantidas, estilos de vida que ofereçam proteção completa ou rituais que assegurem imunidade contra esses destinos. O conhecimento sobre essas mortes cria uma perspectiva diferente sobre problemas cotidianos. Preocupações sobre trabalho, relacionamentos ou finanças podem parecer triviais quando confrontadas com a possibilidade de dissolução completa da identidade pessoal. Mas essa perspectiva também pode gerar uma apreciação mais profunda por momentos de normalidade que normalmente consideramos garantidos. A capacidade de mover voluntariamente seus membros, de reconhecer seu próprio reflexo, de sentir seu corpo como uma extensão harmoniosa de sua vontade, são milagres biológicos que raramente celebramos. A realidade é que estamos todos operando numa margem muito pequena entre o funcionamento normal e a catástrofe neurológica. Nossos cérebros e corpos mantêm um equilíbrio delicado que pode ser perturbado por fatores completamente fora de nosso controle. Mutações genéticas raras, infecções virais específicas, traumas microscópicos em regiões cerebrais críticas podem desencadear cascatas de eventos que transformam completamente a experiência de estar vivo. Talvez a lição mais importante dessas mortes horríveis seja sobre a preciosa normalidade de momentos simples. Quando você consegue mover sua mão exatamente como pretende, quando reconhece seu próprio rosto no espelho, quando sente seu corpo como uma extensão harmoniosa de sua vontade,
você está experienciando um milagre biológico complexo que trilhões de processos neurais trabalham para manter. Essa harmonia não é garantida, nem permanente. É um presente temporário que pode ser retirado sem aviso. Se essas histórias perturbaram algo profundo em você, se despertaram uma nova consciência sobre a fragilidade preciosa da experiência humana normal, então cumpriram seu propósito mais importante. Elas não existem apenas para chocar ou assustar, mas para nos lembrar do valor extraordinário de cada momento de funcionamento corporal e mental harmonioso. Compartilhe essa perspectiva com pessoas que você ama. Discuta essas realidades desconfortáveis mais importantes. A consciência sobre nossa vulnerabilidade compartilhada pode gerar não apenas medo, mas também uma apreciação mais profunda pela complexa beleza de estar simplesmente, milagrosamente, completamente vivo e presente no próprio corpo.